Oi, hoje eu vou fazer algo diferente por aqui. Vou pintar essa página do livrinho do Cozy Friends. Vou usar apenas tons bem neutros e suaves. Vai ser a primeira vez que eu tento esse estilo mais delicado e minimalista. Então vem comigo ver como vai ficar, porque eu tô animada e um pouquinho nervosa também. Eu vou começar usando essa caneta E286 da Uhuhu para pintar as paredes aqui no fundo. Eu tinha começado a pintar esse pedacinho, mas eu parei e aí acabou ficando um pouquinho manchadinho o cantinho. Nessa parte de parede, pode usar a ponta mais grossa também da caneta, né? Mas eu tô usando a mais fininha, que eu me sinto mais segura pintando com ela, porque às vezes eu uso a grossa, aí quando eu venho fazer o retoque, acaba manchando. Então eu prefiro fazer com essa pontinha. Para pintar os armários aqui em volta, aqui em cima eu vou usar a Y585. Esse é um marrom mais escurinho. Eu vou tentar fazer tudo com o mesmo, essa paleta de cores, né? Para ver se vai ficar bom. É a minha primeira vez fazendo isso e eu fico um pouco ansiosa, né? Mas vai dar certo, vai ficar bonita. Com os Friends, não tem como errar. Nossa, eu não sei, eu nunca falei aqui no YouTube. Eu sempre gostei muito de pintar, né? Desde que eu pintava Jardim Secreto, há muitos anos eu sempre pintei esses livrinhos de colorir. E aí eu tava pintando, foi Bob Goods com minha filha. E aí minha filha falou, mãe, você podia criar um canal, fazer alguma coisa com seus desenhos, porque tem tanta gente que faz pintando. E assim, e foi bom, porque era uma coisa que eu gostava de fazer que me relaxa, né? Me deixa bem tranquila quando eu pinto. E aí agora eu uni, tipo, é legal porque as pessoas gostam de ver. Muitas pessoas também querem aprender a fazer a pintura. E, e às vezes eu faço alguma coisa e as pessoas querem saber como é que faz, alguma textura. Isso é tão legal e eu nem esperava que eu fosse gostar tanto, né, de ficar pintando assim, desse jeito para todo mundo assistir, né? Nessa parte aqui de cima, eu vou pintar com esse mesmo marrom, só que depois eu vou vir com uma outra canetinha e fazer uns risquinhos para fazer como se fosse uma madeira. Aí eu vou usar outro tipo de canetinha, mas vou usar uma canetinha marrom também, para fazer uns desenhos, né? Uns traços como se fosse madeira. Eu gosto de pintar com tons assim, eu acho bem... fica bem bonitinho. Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz uma coleção de outono e inverno de uma página do Cozy Friends, que eles estavam numa loja. E aí eu fiz uma coleção de outono e inverno usando tons terrosos, usei tipo um vinho, um verde musgo. Nossa, eu amei, foi assim o meu desenho favorito. Para fazer essa textura, eu vou usar essa canetinha de gel. E aí você pode fazer como você achar melhor. Eu vou fazer tipo um círculozinho, assim, ó. Uns tracinhos. Aí você vai fazendo várias formas diferentes. Poder ficar tipo o efeito de madeirinha.
fazer aqui também. Só nessa parte da bancadinha de cima. O cachorrinho eu vou usar a E194, um tom meio rosinha, bem clarinho. Sempre eu tento fazer a linha indo e voltando, para tentar não manchar. E não parar, né? Porque quando a gente para de colorir, acontece o que aconteceu aqui no meu cantinho, né? Que deu essa manchadinha. Mas isso faz parte do processo, né? Se não manchar, melhor ainda, mas às vezes acontece. É bom sempre tentar fazer umas sombrinhas assim na pontinha, pra ficar mais bonitinho. Depois dele sequinho, você vem de novo nessa pontinha e faz uma sombra com a mesma canetinha. Eu não sei se influencia, mas aqui na minha casa, o ar-condicionado é central e aí ele fica ligado o tempo inteiro. Eu não sei, mas eu percebo que seca muito rápido. Eu não sei se pode ser por causa do ar-condicionado. Por isso que não pode parar. Começou a fazer uma parte, faz tudo de uma vez só para não manchar. E às vezes ele mancha rápido e eu acredito que seja por isso, seca muito rápido. O ursinho eu vou pintar com esse WG-150, é tipo um cinza bem clarinho. No rostinho eu vou tentar usar a ponta mais grossinha pra vocês verem como é que fica. Vendo? Porque eu não gosto, ó, porque ela acaba manchando. Seca bem rapidinho. E acaba manchando um pouquinho. Agora vem com a pontinha fininha pra acertar. Aí onde manchar, se ficar manchadinho aqui, eu faço já tipo uma sombra pra poder tentar acertar, né? Mas tá vendo por que eu não gosto de usar o mais grossinho? Ó, já tô fazendo um pouquinho mais grosso ali pra ficar como se fosse uma sombra.
Olha como é que ficou um pouquinho manchado aqui. Eu vou usar Y585 para fazer essas manchinhas dele aqui. Eu escureci ele mais um pouquinho, eu passei mais uma camada com a pontinha fina da mesma cor para tentar tirar um pouco o manchado, e eu acho que ficou melhor. Ele ficou um pouco mais escuro, mas ele tirou o manchado. Esse cachorrinho, a gente pode usar um tom mais clarinho, porque eu achei que ele ficou um pouco forte, mas tá bonitinho ele. Pra mesa eu vou usar o E286, que é o mesmo tomzinho da parede, e eu vou vir fazendo umas risquinhas de madeira, da aparência de madeira. Vou fazer com a pontinha fina mesmo, para não correr o risco de manchar. Você tem que ter bastante cuidado, a mesa é muito grande. Agora eu vou usar de novo a canetinha de gel para fazer o efeito da madeira. E agora eu vou fazer linhas. Eu vou passar a mesma canetinha que eu pintei a mesa aqui embaixo para fazer a sombra. Agora eu vou usar E494, vou pintar a manteiga, o pacotinho de açúcar. Vou pintar toda com a mesma cor. O cachorrinho eu queria ter pintado com esse tom, mas eu acabei confundindo e pintando com mais escuro um pouquinho, mas ele tá bonitinho. Nesses utensílios eu resolvi passar esse E280. Achei que ficou mais bonitinho.
Eu vou passar por cima do clarinho que eu já tinha pintado. Eu pensei em usar ele pro rolinho, então eu acho que vai ficar mais bonitinho. Gostei desse tom de marrom, bem bonitinho. Nossa, eu não sei vocês, mas eu começo a pintar. Me dá vontade de não parar mais de pintar. Me dá vontade de pintar o tempo inteiro. Hoje eu precisei sair, quando eu tava na rua, eu tava pensando, ai, doida pra chegar em casa pra pintar. Isso é tão bom, é tão relaxante. Às vezes a gente tá um pouco sem inspiração, né? Porque você tá cansada, mas aí quando senta aqui parece que a inspiração vem e você começa a colorir, não dava mais vontade de parar. Ah, ficou bem bonitinho, ó. Gostei bastante com essa cor. Agora eu vou passar uma cor bem clarinha no ratinho. É tipo um cinza bem clarinho. Tão bonitinho. Vou fazer um aventalzinho nele. Nesse ratinho eu vou usar o WG 150. É o mesmo que eu usei no ursinho. Só que o ursinho vai ficar talvez mais escuro, porque eu passei 2 vezes, lembra que ficou manchado? E aí eu vim e fiz novamente. Esses personagens são tão bonitinhos. Eu tô pensando num próximo livrinho, eu tentar fazer sempre os personagens da mesma cor. Não sei se eu vou conseguir, porque eu sempre quero fazer eles de maneira diferente, né? Eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar. Ó, sempre quando tem um espaço assim bem comprido, você vai e volta para não manchar o rostinho. Ah, já fiz os risquinhos para fazer o avental. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Olha como isso é relaxante. Eu acho relaxante pintar e assistir pintando. Eu sempre fico vendo as pessoas que estão pintando também. É tão gostoso de ver pronto o resultado. Aqui vai manchar um pouquinho. Eu vou fazer o avental e o chapeuzinho dele da mesma cor. Não sei qual a cor ainda, eu vou pensar aqui qual cor eu vou passar aqui no aventalzinho dele. Aqui, ó, tá vendo? Eu já fiz a linhazinha pra fazer o avental. Eu vou fazer um decotezinho aqui pro avental pra ficar melhor, porque como só vai ter a alcinha, então eu vou apagar aqui. Aí você vem com um lápis, bem facinho de fazer. Ó, eu vou fazer aqui assim, aí eu vou fazer tipo uma golinha. Parece que ele tá com um aventalzinho. Aqui a distância podia ser um pouquinho maior. Acho que não vai dar não, acho que vou ter que fazer com só tipo as 2 alcinhas mesmo. E como se tivesse o avental aqui embaixo. Deixa eu terminar de pintar ele. Eu queria fazer tipo uma golinha, mas só que para eu fazer essa golinha, eu queria mais um espacinho aqui, mas o espaço tá tão pouquinho que não vai ficar bom. Aí, ó, onde é a linha eu deixei, eu vou vir com outra cor para fazer o aventalzinho. O avental, de repente, não sei se eu faço com a cor do cachorrinho. Pensar qual cor eu vou fazer.
Aí aqui embaixo, ó, eu fiz outra linhazinha, que é onde ele vai estar com o avental. Dando a voltinha atrás dele. Ele é bem fofinho, né? Eu escolhi para o aventalzinho e para o chapeuzinho dele o R196, que é tipo um begezinho meio rosado. Depois eu vou apagar essa linha para não ficar aparecendo. Eu vou usar essa mesma cor para passar na fitinha que tá prendendo aqui o cachorrinho. Na toalha também, vou fazer a florzinha com a mesma corzinha. A toalha eu vou pintar da mesma cor que eu pintei as coisinhas que estão em cima da mesa. Ó, aqui nesses potinhos também. Tentar usar sempre as mesmas cores, né? Pra manter uma paletinha bem curtinha de cores. Agora que eu vou usar o E494. Ele é bem clarinho. Eu continuo usando o E494. Ele é bem clarinho e depois que ele seca, ele fica mais clarinho ainda. Quase chegando no final. Tô em dúvida se eu faço alguns detalhes com a canetinha branca. Eu gosto muito de fazer um acabamento com as canetinhas brancas. Deixa assim um desenho bem... algumas partes bem mais realistas, né? Olha, o cinza que eu usei nesse aqui foi o mesmo desse, mas olha como ficou diferente, né? Porque ficou manchado. Mas era pra ele ficar bonitinho igual esse aqui. Fiz as sombras daqui. Ah, vou usar esse aqui também nessa portinha. Eu tentei fazer tipo um tomzinho bem mantendo mais ou menos uma paletinha neutra. Com exceção do cachorrinho, que ficou um tom mais forte do que eu esperava. Mas ele ficou bonitinho. Ficou destacando aqui, como é ele que tá esperando eles fazerem o bolo pra ele. Vamos considerar que ele é o personagem principal. Então, ele teve um destaque, ele ficou mais bonitinho. Uma coisa que a gente tem que ficar bem atento é para não deixar mesmo secar, né? Para não correr o risco de borrar. Eu vou passar aqui mais um pouquinho, ó, para fazer mais um pouquinho de sombra. E olhar sempre assim os detalhezinhos, né? Para não ficar... não faltar nada para pintar, né? Aí, esse é mais uma página minha pronta. Vou fazer uns detalhezinhos em branco para poder dar um pouquinho mais de vida. Para fazer os detalhes em branco, eu vou usar essa aqui, da Art Stroh, e a Jelly Roll. A Jelly Roll eu tenho no Brasil. Essa aqui que eu não sei, eu nunca vi. E ela tem duas pontas, ó, a pontinha brush, que é o pincel, né, e essa aqui, que é uma pontinha fina. Eu gosto muito dessa canetinha. E gosto da Jelly Roll também. A Jelly Roll eu comprei uma caixinha que vem com 3. Vem a 1.0, a 5 e acho que a 8. Depois eu vou deixar na descrição. Mas eu também gosto bastante dela. Vou usar um pouquinho dessa aqui, a pontinha, a brush, né? Que é o pincelzinho. Vou fazer aqui assim, ó.
Ela é bem gostosinha pra usar. Eu acho que eu não vou fazer mais nada em branco, porque eu acho que tá bem assim... Olha aqui, deixei o controle aqui. Ai, meu Deus. Eu vou deixar, acho que assim, finalizar assim mesmo. Vou usar o branco só nesses dois lugares, que é onde tem a portinha de vidro. E vou deixar desse jeito, porque eu gostei. Comenta aí o que você achou. Comenta o que você mudaria e quais as cores você usaria. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comenta e compartilha para eu continuar trazendo mais conteúdo assim para vocês. Até o próximo, tchau!